Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos continuar nossa leitura. Os capítulos que temos a ler hoje são os capítulos 27 e 28 de Gênesis, o Salmo 14 e o capítulo 14 de Mateus. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse novo dia. Te louvamos pela tua bondade, graça e misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre a nossa vida em particular, mas também, ó Deus, estende a tua mão sobre todo o teu povo espalhado pelo mundo, todos aqueles que estão, ó Deus, de alguma forma sendo perseguidos, estão sendo, ó Deus, atacados. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, para que o teu povo continue firme no Senhor, apesar das lutas que enfrentamos nesse mundo mal. Também olha, Senhor, para a condição do nosso país, a condição política, social que temos vivido, tanta violência, ó Deus, tanta intolerância, ó Pai, coisas que já vêm progredindo desde tempos até chegar hoje na convulsão social que temos visto. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Derrama a tua graça sobre esse povo, Pai. Ó Deus, abençoa-nos nessa leitura de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gênesis 27. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas e sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim uma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, filho meu, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai? Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, o mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai,
que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo o meu filho Esaú? O meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Quando Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, e este mal tinha saído da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai, e lhe disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura, e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto, que você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que o seu irmão Esaú se consola, fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Então não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida?
Vemos aqui nesse capítulo 27 um dos primeiros golpes praticados no mundo. Golpe praticado por um filho e uma esposa contra o velho pai e marido Isaac. É triste ver como, por vezes, não só as pessoas de fora, as pessoas de longe, que tramam o mal contra, contra nós, contra as pessoas, não. Por vezes os da própria família são maus, são interesseiros e fazem o mal, né? Bom, nós vemos aqui no finalzinho desse capítulo 27, esse último versículo, mostrando por que Rebeca estava tão chateada com Esaú, a ponto de fazer o que fez. Ela amava mais Jacó e, e o seu pai amava mais Esaú. E nisso nós já vemos um grave problema também, né? Essa preferência de pais para com filhos, isso é extremamente prejudicial, né? E nós vemos que Rebeca ficou enfurecida contra o seu próprio filho Esaú por conta das filhas de Et, né? As filhas de Et, que eram os heteus, filhas daquela terra, ela foi amargura para a vida de Rebeca, aquelas noras que com quem Esaú se casou. E então ela vai dar um jeito de encaminhar Jacó para conseguir esposas longe, lá na casa da sua própria família, né? Mas nós vemos aqui um, um episódio trágico dessa história, uma história que gera um conflito muito grande entre irmãos, né? Mas a gente percebe, apesar de toda essa maldade humana, esse partidarismo, o golpe, a trama contra os próprios familiares, a gente vê por trás de tudo isso a graça e a misericórdia de Deus operando, né? Nós vemos pelo texto do Novo Testamento e o restante dessa história toda que Deus tinha realmente a intenção de abençoar Jacó. Deus amou Jacó, se aborreceu de Esaú desde o princípio e valeu desde o início a eleição de Deus, né? Ah, então, isso que eu estou comentando está lá em Romanos capítulo 9, né? Se você quiser dar uma olhada depois. Mas, então nós vemos a bênção de Deus aqui recaindo sobre Jacó, apesar de ser por um meio, vamos dizer assim, ilegítimo, né, por meio de um golpe, de uma enganação. Aliás, o significado do nome de Jacó tem aqui no versículo 30, deixa eu ver, aqui 36, aqui ó, Jacó em hebraico soa parecido com a palavra que significa enganar. Então ele é um enganador, o próprio nome dele tinha esse significado, né? Então através de um engano é que ele obtém essa bênção, através de um golpe, mas no final das contas isso cumpre também a vontade de Deus. Significa então que Deus é cúmplice do pecado humano? De modo nenhum. Significa que Deus utiliza o pecado e a maldade humana dentro dos seus planos, né, para fazer a sua própria vontade. Deus é soberano. Muito bem, Gênesis 28. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo e multiplique para que você
venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Esaú estava revoltadíssimo com a situação. Quando ele soube que seus pais encaminharam Jacó, ele ficou irado, né? Ele ficou indignado que eles estavam bravos, os pais estavam bravos com o fato dele ter tomado esposa daquelas mulheres, e como um ato de rebeldia ele vai e toma mais uma mulher, né, da casa de Ismael, né? Ou seja, ele está rompendo totalmente com a família da aliança, né? Versículo 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Jacó, quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Bom, Jacó então se afasta, vai rumo à terra, à família da sua mãe, ele foge do seu irmão, né? Então ele tem uma visão, a visão da escada, e aqui nós vemos Deus transmitindo a ele as palavras da aliança. Ele repete as mesmas coisas que foi dito a Abraão, que foi dito ao seu pai Isaque, agora é dito diretamente a Jacó. Ou não tão diretamente assim, porque foi por meio de um sonho, né? Então Deus promete uma descendência, promete que vai abençoar todas as famílias da terra através da descendência dele, promete que vai fazer ele voltar para aquela terra, né? Ou seja, é sempre essas duas bênçãos associadas, a descendência e a terra. E aí ele então percebe que Deus está naquele lugar, ele
assim que ele acorda, né, ele faz uma coluna, ele derrama azeite sobre aquele lugar, chama aquele lugar de Betel. Então ele reconhece que Deus está com ele, Deus estava ali, mas ele faz um voto um tanto até estranho, talvez, porque ele condiciona, né, o seu comportamento, vamos dizer assim, né, o seu compromisso com Deus ao que Deus faria por ele. Então, volto a dizer, os patriarcas, né, os pais da fé, eles por vezes ainda têm algumas atitudes pouco estranhas. Então, nós somos chamados a obedecer com base naquilo que o Senhor Deus já fez. Mas também, claro, nós temos toda a revelação bíblica, né, para nos amparar e para nos dar base para que obedeçamos com confiança. Eles tinham pouca revelação, né, pouco conteúdo, né, então estavam no início dessa história da redenção. Então, de certa forma, é justificado aqui algumas situações. Bom, ele diz aqui: se Deus for comigo, se me abençoar, se eu voltar em paz, então o Senhor será o meu Deus. Né? Então, essa pedra vai ser a casa de Deus e eu vou dar o dízimo de tudo que eu tenho. Então, ele condiciona o seu compromisso com Deus ao que Deus faria por ele. Né? E essa não é uma atitude exemplar, né? No sentido de que nós não devemos condicionar o nosso compromisso a Deus ao que Deus venha a fazer por nós. Nós devemos nos comprometer com Deus, devemos consagrar a Deus os nossos dízimos, a nossa vida, tudo que é nosso, não com base no que Deus vai fazer por nós, mas com base no que Deus já fez por nós. O que ele já fez é muito grande, né? Embora a gente aguarde o desfecho da história, o que nós já temos já é grandioso demais. Nós já temos o reino dos céus. Nós já temos o rei dos reis. Então, bom, temos aqui o início dessa jornada de Jacó. Seguindo, vamos ler agora o Salmo 14. Isso mesmo, Salmo de número 14, a corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Interessante que menciona aqui Jacó, né, que é justamente aquele homem que nós estamos acompanhando sua história no livro de Gênesis. Bom, o Salmo 14, uma canção que é muito semelhante, se não idêntica ao Salmo 53. Né? O versículo 1 fala de alguém que diz que não há Deus, quer dizer, um ateu. Um ateu. E diz que estes homens que são esse homem que é insensato e que diz que não há Deus, eles fazem todo tipo de abominação, eles são corruptos, né? Eles não buscam a Deus, eles não querem nada com Deus. Porque desde sempre o povo de Deus tem de lidar com gente que não tem o temor de Deus, não tem nenhum compromisso com Deus. Né?
E as lutas que nós enfrentamos no dia a dia se dão por causa dessa gente, em grande parte. É claro que muita coisa é fruto do nosso próprio pecado, das nossas escolhas ruins, mas muito também é por conta da vida desses homens que não têm o temor de Deus, né? E aí, o encerramento desse salmo, Davi diz assim: quem dera se de Sião viesse já a salvação de Israel. Né? Ele já queria ver a salvação já vindo, né? O Salvador já vindo e resolvendo os problemas do povo de Deus. Né? E aí, analisando isso a partir da nossa perspectiva, do tempo em que nós vivemos, nós podemos dizer com tranquilidade, né, que o Salvador de Israel ele já veio. O Salvador do povo de Deus já veio. A salvação já veio. A nossa salvação já veio. Não está por vir. Já veio. Nós já o conhecemos. Nós já sabemos quem ele é. Não que não haja um desfecho ainda por vir. É claro que ainda há. Né? É claro que ainda nós esperamos o dia em que os inimigos de Deus serão completamente banidos, derrotados, né? É claro, mas nós não podemos ver o desfecho ou a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, como algo muito mais importante do que o início, do que aquilo que ele já fez na sua primeira vinda. Porque o que garante a vitória de Cristo na sua segunda vinda é o que Jesus fez na primeira vinda. O que ele fez na primeira vinda é o que determina o desfecho. Ele, como um rei, venceu os seus inimigos na cruz. Porque os nossos principais inimigos não são os de carne e sangue, mas são os inimigos espirituais. É o próprio pecado alojado dentro do nosso coração. Então, a salvação já veio, nós já temos. Nós podemos viver como o povo mais feliz do mundo, mesmo em meio ao caos em que o Brasil está experimentando e vivendo, porque nós já temos o Salvador. Nós já o conhecemos, já sabemos o seu nome. Jesus é o nosso Salvador. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Nós podemos exultar e nos encher de alegria. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo legítimo, os filhos de Jacó. E podemos ter plena alegria, porque Jesus veio. Jesus venceu a morte. O maior inimigo a ser vencido. Ele venceu. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, nós nos refugiamos nele, nós nos alegramos nele, nós esperamos nele. É essa a nossa consolação. Não podemos esperar consolação pela resolução dos problemas deste mundo. A nossa consolação não está em governo A ou B assumindo no Brasil. A nossa consolação está em Cristo Jesus, que já é Rei e já tem toda a autoridade nos céus e na terra. E o detalhe final vai ser ele aparecer em poder e glória e definir tudo, e então estabelecer o novo céu, a nova terra. Mas o reino dos céus já está presente. O reino dos céus já está presente, que é o que a gente vê aqui em Mateus. A gente viu nas parábolas do capítulo 13 e vamos continuar vendo sobre o reino dos céus. Muito bem, aqui na leitura anterior, no capítulo 13, teve um versículo que eu fiquei um pouco na dúvida, aqui o versículo 52, quando disse aqui, né? Jesus disse que todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Fiquei um pouco confuso em relação
ao que estaria escrito aqui. Fui ler um comentário e, basicamente, eu não sei se vou lembrar exatamente o que eu disse, né, no meu comentário, mas basicamente é o seguinte: ele está se referindo a essa gente instruída, treinada e capacitada no reino dos céus, ou seja, os líderes dentro do contexto do reino dos céus, ou seja, não dos escribas, não os escribas e mestres da lei do tempo dele, que seguiam, né, uma doutrina antiga, por um lado, ou alguns que queriam renovar completamente. Não. Os escribas do tempo de Jesus, eles tendiam a olhar somente para as coisas velhas, né, para os grandes teóricos, teólogos e tal, da antiguidade. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, o escriba instruído no reino dos céus, ele não vai ter um compromisso somente com as coisas antigas. Há coisas novas que ele vai aprender e que ele vai poder instruir o seu povo com essas coisas novas, né? Não novas no sentido de novas revelações e que até hoje, 2023, a gente tem novas revelações e coisas novas e Deus vai falando e Deus vai instruindo. Não, não é isso. Não é isso. A gente não tem base para essas coisas, tá? É no sentido, ele está aqui mostrando que a liderança espiritual, os mestres no contexto do reino dos céus, no contexto do povo, do verdadeiro povo de Deus, do Israel de Deus, serão diferentes daqueles que viviam naquele tempo. Eles terão sempre um ensino altamente comprometido com o Antigo Testamento, mas também altamente comprometido com essa novidade que estava sendo trazida por Jesus e posteriormente por seus apóstolos. O fato é que o ensinador, o explicador, dentro do contexto do reino de Deus, ele tem sempre um ensino, vamos dizer assim, fresco, refrescante. Aquelas coisas antigas, aquelas coisas aparentemente mofadas, elas ganham nova vida. Elas são belas, elas são transmitidas com clareza e com aplicabilidade prática para o tempo de hoje, né? Então essa é meu entendimento do que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: olha, os escribas, aqueles que são os mestres da lei, daqui em diante, do povo, do meu povo, serão distintos daqueles que vocês estão conhecendo até então, os escribas e fariseus. Bom, vamos dar sequência aqui a Mateus 14. Eu tomar uma água. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam sobre ele. Então, Herodes estava dizendo que Jesus era a ressurreição de João Batista. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão, Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. João estava preso porque denunciou o pecado de um grande rei, né, um governante.
O pecado daquele governante era ter se casado com a mulher do seu irmão, se eu não estou enganado aqui. Um problema de adultério e tudo mais. Ele denunciou o pecado e acabou sendo preso. E aí Herodias acabou, ficando bronqueada com isso, com o fato dele querer se envolver nas coisas dessa cúpula de poder. Então pediu a cabeça de João Batista. De fato, há um grande risco quando a igreja, quando os homens se denunciam o pecado de autoridades políticas, governamentais. Há um grande risco para eles. E a gente está vivendo um tempo muito, muito delicado no Brasil. Líderes religiosos possivelmente serão também perseguidos por conta de suas posições. O meu questionamento é: será que é pertinente um líder, um pastor, um líder religioso, um pastor, se pronunciar acerca de questões políticas, falar, inclusive citar nomes no contexto de um culto? A minha posição é que isso não é bom e que os pastores e os líderes religiosos não devem se prestar a isso. Eu sempre, particularmente, tento falar sobre assuntos, mas sem citar nomes, apontar problemas, sem indicar pessoas, mas não que eu tenha medo de fazê-lo, mas porque realmente eu não acho pertinente fazer isso no contexto da igreja. No contexto da igreja. Se eu estiver conversando com você no particular, na minha casa ou na sua casa, possivelmente eu não terei nenhum receio em citar nomes, em dizer de forma absolutamente clara a minha posição. Agora, no contexto da igreja, eu não vejo que seja o espaço adequado. Não é pelo receio, assim, mas não é o contexto adequado. A reunião do povo de Deus é o encontro de Deus com o seu povo. O único rei ali, o único governante, o único poderoso a ser mencionado e citado ali é Deus. É só Deus. De um púlpito nós falamos de Deus para o povo. E falamos do povo para Deus em oração. É só isso. Então é possível que pastores venham a ser prejudicados por conta disso. Ora, pastores podem ter suas opiniões, podem publicar suas opiniões, podem ter um engajamento político? Podem, claro que podem. Eu prefiro não dar minhas posições tão escrachadamente. Eu não sou político. E não quero ser político. Agora, se pastores querem fazer isso, que o façam de modo particular, façam nas suas redes sociais, gravem vídeos, façam o que quiserem. Agora, no púlpito não é adequado, Não é. Bom, só um detalhe aqui, tá? João Batista, ele foi morto, foi preso, depois foi morto por conta de indicar o pecado de um governante. Isso pode acontecer. A igreja deve assumir uma posição contra o pecado das autoridades civis. Deve se posicionar realmente nesse sentido, denunciando o erro, denunciando o pecado. Vamos seguir? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos.
Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e eles deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Essas manifestações sobrenaturais de Jesus são impressionantes, né? Jesus, mesmo entristecido ali por saber da morte de João Batista, ele não se abate, né? Ele continua o seu ministério. Ele vai para onde ele vai, as multidões vão até ele, e ele se compadece das multidões, ele cura os enfermos, ele alimentou uma grande multidão de gente. E esse aqui é um grande sinal, né? Um sinal, não é só manifestação de poder somente pela manifestação de poder, não. Jesus manifesta poder dando um sinal de quem ele é. Ele é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao povo. Esse é o nosso Senhor. Dele vem o nosso sustento. Pode ser que tenha somente uma merrequinha de alimento na nossa casa, mas a gente sabe que dele vem o nosso sustento. E ele pode multiplicar tudo isso, né? Quantos exemplos bíblicos nós já vimos, né, de gente que não tinha nada e que Deus milagrosamente sustentou essas famílias. E eu creio que faça isso até hoje. Até hoje, Deus sustenta o seu povo. O Senhor que fez de 5 pães e 2 peixes uma refeição numerosa para atender milhares de homens e mulheres e crianças, é o mesmo Senhor que nos ampara dia a dia, a quem nós pedimos que nos dê o pão de hoje, né? O pão de cada dia. Então a gente não precisa temer pelo futuro. Ele tem o bastante para nós a cada dia. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, apliquemos isso a tudo na nossa vida, inclusive ao cenário social político do nosso país. A turbulência toda que o Brasil está vivendo não é nada para o Senhor.
que a gente duvida? Por que a gente duvida? Por que alguns de nós acreditaram que a bonança poderia vir pela, pela ação de instituições, sejam, sei lá, do executivo, instituições militares ou o que seja? Por quê? Poderia vir, sim, claro, mas a nossa segurança depende de Jesus. O nosso sustento, como vimos agora na multiplicação de pães e peixes, vem de Jesus. A nossa segurança vem de Jesus. Coragem, coragem, diz o Senhor Jesus aqui para Pedro. Jesus diz para nós: coragem, sou eu estou com vocês. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Que maravilha, né? Imagina a gente poder ter tido esse convívio, essa aproximação de Jesus quando ele esteve no mundo. Teria sido algo maravilhoso. Mas a gente não pode ficar vamos dizer, nessa saudade de algo que a gente não viveu, né? Porque nós já temos mais do que aquelas pessoas tiveram. Aquelas pessoas conheceram Jesus e conviveram com ele antes da sua morte e da sua ressurreição. E a maior manifestação de poder de Jesus não foi a cura e a libertação que ele fez. Foi a ressurreição. Foi a sua ascensão aos céus. E ele está conosco. Jesus prometeu que viria um Consolador, o Espírito Santo. É ele que está conosco. E ele nos ajuda a cada dia. Inclusive, ele cura nossas feridas também. Ele nos alimenta. Ele faz as tempestades pararem. Ele ainda faz isso. Mas a experiência de ver o suprimento de Deus dentro de nós, mesmo quando tudo ao nosso redor ainda está confuso, ainda está turbulento, e a gente olha para nós e a gente sente segurança e tranquilidade, isso não tem palavras. E isso vem de Cristo. Essa paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente, vem de Cristo. Esse Senhor que multiplicou pães e peixes, que fez cessar a tempestade, que cura todo tipo de enfermidades, é o Senhor que anda conosco e que está em nós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.